Fala galerinha do Zona de Comando, estamos de volta com mais um vídeo aqui de gravação do nosso episódio de tutoriais, depois de uma ausência de algum bom tempo, né? Faz acho que um pouco mais de um mês que a gente não grava vídeo. Até tem uma explicação pessoal, eu estive em processo de um pouco intensivo de estudos, porque eu estava tirando uma certificação profissional, que era um exame bem trabalhoso, e eu consegui me dedicar bastante, estudei e consegui essa certificação. Então agora eu já estou com um tempo mais tranquilo para poder retomar os nossos vídeos, até porque eu não vejo a hora de fazer os deck techs para vocês verem decks, analisarem decks de amigos, o meu próprio deck, para vocês terem ideias, se inspirarem para fazer o de vocês. Mas vamos continuar os nossos tutoriais. A gente está hoje falando da parte 4, né? A gente está na parte 4 de um total de 5 do nosso tutorial para jogar Commanders. Nas partes que você aprendeu até agora, você já viu, você com certeza já tem algum deck, já é o suficiente para você ter pelo menos algum deck montado. Ele pode não ser o deck mais eficiente do mundo, ele pode não ser o melhor deck, o mais forte, mas pelo menos algum deck montado você já conseguiu fazer. E aí você pode sentar e começar a rodar esse deck com seus amigos no formato mesão, para testar, para ver onde o deck tem alguma fraqueza, onde ele tem um ponto mais forte, né? E aí quando você senta, uma preocupação que a gente tem é, quando você vai jogar com seus amigos, tá? Você e mais 3 amigos, por exemplo, então vocês sentam, vocês sabem as regras do jogo, mas como que funciona? Eu ataco quem eu quiser ou não? Eu tenho que atacar alguém especificamente porque eu tenho vários oponentes? Como que funciona isso? Então, na parte 4 hoje desse tutorial, eu vou trazer para vocês algumas variantes do formato Commander. Então, do mesão, dependendo do número de jogadores que você tiver ali à disposição, você pode jogar um formato específico, uma variante específica do Commander, tá? Nós vamos começar então falando dessas variantes pelo formato que a gente chama de Free for All, que é o formato mais tradicional, tá? O formato mais tradicional, que é o Free for All, significa que, como o próprio nome em inglês diz, é livre para todos. Ou seja, você e mais 2 jogadores, ou você e mais 3, você e mais 4, mais 5, tanto faz o número, vocês vão se sentar num mesão e é cada um por si. O esquema é esse, tá? Então todo mundo pode atacar todo mundo. Esse é o esquema do Free for All. Você sorteia lá no dado quem começa e gira no sentido horário, tá? Você pode atacar cada oponente com uma criatura diferente, tá? Você não precisa atacar com todas as suas criaturas um só oponente. Você pode atacar oponentes diferentes, tá bom? E os alvos são livres no jogo, tá? Se você tem então, por exemplo, você ataca com uma criatura sua que diz assim, que ao atacar, toda vez que ela ataca, o oponente alvo descarta um card, por exemplo, né? Então você pode muito bem atacar durante a sua fase de ataque, declarar o ataque ao seu oponente de número 1 e quando o trigger for desencadeado, né, no ataque, ao ter declarado o atacante, o oponente alvo descarta um card. Esse oponente alvo pode ser o oponente 2, ele não precisa ser necessariamente o oponente 1 também, só porque você está atacando ele, tá? Então, os alvos são livres, os ataques são livres, e é isso aí, é bem livre mesmo, Free for All, essa é a ideia dele. Ganha o jogador que ficar por último no mesão, nessa variante do Free for All, tá? Esse é o mais comum, né? Eu acho que é o mais fácil de jogar, porque não tem nenhuma complexidade nisso, é a coisa mais simples que tem. Uma outra variante, essa já é um pouco mais restritiva, né? Ela é o atacar para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Então, se vocês se sentam lá, você e os seus 5 oponentes, para jogar o formato só attack left, né? Só atacar para a esquerda, como o próprio nome diz, você só pode atacar, ou quando você for combater, né, com suas criaturas, você só pode atacar o jogador que estiver imediatamente à sua esquerda, tá?
O interessante nesse formato, nessa variante, é que você tem que ficar de olho também no jogador à sua direita, porque você vai ser atacado por ele, né? Quando rodar, se você tiver atacado o jogador à sua esquerda com todas as suas criaturas, você fica vulnerável a um ataque do jogador que estiver à sua direita, né? Porque ele só pode atacar você. Então o interessante é nisso você sempre atacar a esquerda, mas observar o jogador à sua direita para você também se proteger dos ataques dele, certo? Dar alvo continua sendo livre, então você pode anular uma mágica de qualquer outro jogador do mesão sem problemas, tá? Mas as fases de ataque, todo combate precisa ser, é obrigatório isso, que ele seja direcionado ao jogador que estiver imediatamente à sua esquerda. Se ele morrer, aí os ataques continuam sendo feitos ao jogador que estiver imediatamente à sua esquerda. Então era o segundo que estava à sua esquerda, ele passa a ser o primeiro, porque o outro morreu, então continua o ataque à esquerda normal, ganha de novo quem ficar por último na mesa, tá? Esse é o ataque à esquerda. Beleza? Se você tiver num número par de jogadores, então especificamente 4, né, você e mais 3 amigos, vocês podem jogar o formato, a variante gigante de 2 cabeças, certo? Que são 2 contra 2, um time de 2 contra outro time de 2, uma dupla contra a outra. Aí vocês juntam as vidas, são 40, né, as vidas no Commander, vocês podem juntar as duas e fazer 80 de vida contra 80 de vida, certo? Mas aí se vocês quiserem fazer o jogo mais curto, vocês podem começar com 60 e 60. Querem fazer um jogo mais longo, 100 e 100, isso é combinável, tá? Sem problema nenhum. Só aí vocês, uma coisa importante dessa variante é que você e o seu companheiro, né, de time, vocês vão fazer o turno de vocês juntos, tá? Então vocês têm a fase de compra juntos, a fase principal juntos, a fase de combate juntos, vocês entram em combate juntos, declaram atacantes juntos e os seus oponentes vão poder confabular ali, você com a sua criatura bloqueia aquela lá do outro cara, eu bloqueio essa daquele cara ali. Isso daí é tudo em time, vocês atacam em time, defendem em time, tá? O turno de vocês é em time, é isso aí. Ganha nessa variante o time que derrotar o outro, tá? É simples assim, não tem muito o que falar não. Um formato muito legal, esse é um formato que a gente joga bastante, eu com os meus amigos lá na Magic House. Quando a gente se une para jogar Commander, a gente costuma jogar Pentagrama, tá? Pentagrama é um formato muito bacana, em que vocês se sentam no mesão, né, em forma de pentagrama, que vocês estão vendo aí na tela agora, né? E você vai ter, como você está sentado em forma circular, né, na verdade é um pentagrama, então você vai ter um jogador imediatamente à sua esquerda e um jogador imediatamente à sua direita. Esses jogadores aos seus lados, né, dos seus lados, um à esquerda e outro à direita, eles são seus aliados, tá? O que são seus aliados? São jogadores que não vão atacar você e você não vai atacar eles. As mágicas que eles fizerem não vão te prejudicar, mágicas diretas, tá? Que deem alvo, porque eles são seus aliados, eles não vão te prejudicar, tá? E a única forma deles prejudicarem você é com uma remoção global, por exemplo. Eles estão numa situação complicada lá na mesa, e aí eles precisam fazer destruir todas as criaturas, aí acaba afetando você, mas aí é diferente de dar alvo, né? Os seus aliados não dão alvos em você, você não dá alvo nos seus aliados, porque vocês não têm nenhum problema um com o outro, nenhum vai matar o outro, nenhum vai atacar o outro, tá? Então eles são seus aliados. E os jogadores que estiverem mais distantes de você são os seus 2 inimigos. Tá? Os 2 jogadores que estiverem mais distante de você são seus inimigos. Isso quer dizer que você só pode atacar eles, isso quer dizer que você só pode dar alvo neles, certo? E isso quer dizer que todos os efeitos que você tiver de quaisquer cartas que digam, sei lá, toda vez que um oponente comprar um card, você compra um card. Isso não funciona com seus aliados não são seus oponentes, tá? Então toda vez que os oponentes comprarem um card, compre um card. Ou então, toda vez que um oponente comprar um card, ele perde 2 de vida. Isso não vai afetar os seus aliados, tá? Porque o texto diz especificamente oponentes. É diferente de uma carta, um efeito dizer, por exemplo, no início da manutenção de cada jogador, ele sacrifica uma criatura. Aí afeta
inimigo e aliado, porque o texto da carta diz cada jogador, tá? Agora, todo texto que disser oponente não vai afetar os seus aliados, certo? É isso aí, você só pode atacar os seus aliados, os seus inimigos, desculpa, no formato pentagrama. E ganha, nesse formato, o primeiro jogador que conseguir derrotar os seus 2 inimigos, tá? É isso aí. Os seus aliados, que estão do seu lado esquerdo ou direito, eles vão ter inimigos diferentes de você, porque é por causa da posição em que eles estão sentados. E eles podem ter, pode ser que um jogador para eles, por exemplo, o teu jogador que está à sua esquerda, sentado imediatamente à sua esquerda, ele tem você como aliado, porque você está sentado do lado dele, e ele tem o jogador que está sentado à esquerda dele, também como aliado, certo? Só que esse jogador que está sentado à esquerda dele, ele é o seu inimigo, porque ele está distante de você. Então, tem umas questões interessantes aí, né? De diplomacia, de não faz isso, faz aquilo, não ataque. É bacana o formato, vale a pena, é bem divertido jogar o pentagrama, mas precisa de 5 jogadores, obviamente, porque trata-se de um pentagrama, tá? Para terminar, uma outra variante bacana para vocês experimentarem, aí vocês vão precisar de 6 jogadores, tá? Toda vez que vocês estiverem jogando em 6, vocês podem jogar o formato Imperador, que é muito legal. É basicamente um gigante de 2 cabeças, no sentido em que são times contra times, tá? Só que agora são 3 contra 3. 2 times de 3 jogadores cada. Cada time vai ter um imperador e 2 torres, tá? Vocês vão escolher lá no time de vocês quem vai ser o imperador e quem serão as torres. O imperador, ele vai obrigatoriamente sentar no meio do time, tá? Então tem 3 jogadores, ele senta no meio, esse é o imperador. Então, pela disposição de vocês, da forma como vocês estão sentados, né? 3 contra 3 vai estar sempre aí um na frente, um sentado na frente do outro, certo? Os outros 2 jogadores do time, que são as torres, o objetivo das torres é, em primeiro lugar, proteger o imperador do seu time, tá? Então, esse é o objetivo principal da torre. Em segundo lugar, a torre vai ter que atacar o imperador inimigo também, certo? Só que tem um detalhe aí, que para chegar até lá, ele precisa primeiro passar por um obstáculo na frente, que é a torre inimiga. Eu já vou falar um pouco mais disso, tá? De qualquer forma, os turnos, como se tratam de times, os turnos também são jogados assim como no gigante de 2 cabeças, né? Ou seja, fase de compra, fase principal, fase de combate, são todas juntas, tá? O time joga como time nas fases principais, nas fases de compra, nas fases de combate, de descarte e assim por diante, tá? Agora, voltando lá às torres. Se você é uma das torres, ou seja, você fica numa das pontas do seu time, o seu objetivo, além de proteger o seu imperador, é também matar ou derrotar ou chegar até o imperador inimigo e derrotá-lo. Mas no começo do jogo você vai estar sentado imediatamente na frente de um adversário que também é uma torre. Se você é uma torre, você não está sentado no meio, você está sentado na ponta. Então você tem na sua frente um adversário que também é uma torre, tá? Então no começo do jogo você só pode atacar e dar alvo na torre que tiver na tua frente. É torre contra torre. Certo? Vocês vão batalhar ali com o objetivo de derrotar o outro, para poder chegar ao imperador, tá? Então, a torre ela só pode atacar o imperador inimigo a partir do momento em que ela não tem mais a torre na frente dela. Ela derrotou aquela torre, aí ela passa a atacar o imperador diretamente, tá? Agora, se você no seu time, se você é o imperador, no começo do jogo você vai poder dar alvo de mágicas só nas torres. Tá? Você não pode dar alvo de mágicas no imperador inimigo, tá? Só nas torres. Elas estão na frente do imperador, tá? Então você só pode chegar até o imperador inimigo passando pelas torres. Então você, como imperador do seu time, você só pode dar alvo de mágicas nas torres inimigas, tá? E tanto faz o lado, você que vai escolher. Com o objetivo, claro, de derrotar as torres, né? E o mais interessante é que você, como imperador do seu time, você não pode atacar ninguém. Porque sentado à sua direita tem uma torre sua amiga. Sentado à sua esquerda tem uma torre sua amiga, né? Tem o seu time, certo? Enquanto estiver sentado próximo de você um aliado, um jogador do seu time, você não pode atacar
você como imperador não vai poder fazer ataque nenhum. Você vai poder fazer mágica, dar alvo de mágica, efeito, sem problema nenhum, nas torres inimigas, não no imperador da sua frente, tá? Não no imperador inimigo. Mas atacar você não pode. Se uma torre sua, do seu time, cair, certo? For derrotada, morrer, aí sim você fica vulnerável, né? Porque a torre inimiga vai passar a te atacar. Então você vai, aí sim você como imperador vai poder se defender e aí você pode atacar. Mas aí você só vai poder atacar também porque imediatamente daquele seu lado não tem um amigo, não tem um aliado, ele morreu. Então imediatamente do seu lado tem um inimigo, certo? Que é o cara que está sentado ali da tua frente. Então aí você pode atacar. Então você como imperador começa o jogo ali só fazendo mágica, dando efeito nas torres inimigas, você não entra em combate, só as torres entram em combate, certo? Quando uma das suas torres aliadas cair, né, um dos seus amigos do time morrer, aí você pode atacar a torre, tá? O objetivo sempre é, pessoal, como time, derrubem as torres, porque derrubando a torre você pode acessar o imperador, tá? Então, ó, vamos supor que eu sou uma das torres, que estou sentada num dos lados. Estou sentada do lado esquerdo do meu time. Tem o imperador, que é o meu amigo aqui. Eu derrotei a torre aliada, a torre inimiga, certo? Que é o cara que está logo na minha frente. A partir do momento que ele morre, eu posso atacar já o imperador, certo? O objetivo principal é derrotar o imperador inimigo. Aliás, esse é o objetivo do jogo, da variante. É derrotar o imperador inimigo. E ganha o time que derrotar o imperador inimigo em primeiro lugar, tá? É assim que se ganha o jogo. E aí, como cada membro do time ele tem uma função diferente, cada jogador vai ter uma vida diferente, tá? Então, por exemplo, no Commander, as torres podem começar o jogo com 40 pontos de vida e o Imperador com 60, por exemplo. Ele tem um pouco mais de vida do que as torres. Ou então, se vocês quiserem fazer um jogo mais longo, coloquem 80 de vida para o Imperador, né, que é o dobro das torres, né, e as torres com 40 pontos de vida no Commander, tá? Então tem as vidas individuais, justamente para poder controlar essa questão de, morreu, agora eu posso atacar o Imperador, ou então eu como Imperador vi que uma torre aliada minha morreu, então agora eu passo a poder atacar a torre inimiga para me proteger também e para matar ela, certo? Então a questão das vidas vocês combinem, mas ela tem que ser individual, tá? De cada jogador dentro do time, certo? E então, só repetindo, vence o time que derrotar o imperador inimigo em primeiro lugar. Esse é o formato, a variante, na verdade, imperador. Aí já requer então 6 jogadores para fazer essa variante, tá? Deu para perceber que vocês têm aí opções infinitas, né? Tudo vai depender do número de jogadores, sempre. Mas vocês podem mudar de um dia para o outro, jogar uma variante diferente, só para testar, ver como ver qual mais agrada a vocês, né? E nada impede também, pessoal, dentro sempre daquela regra ou daquela noção de que as regras da casa são as que se aplicam ou são as que valem, vocês podem adaptar alguma coisa dentro dessas variantes, acrescentar alguma coisa. Então, num formato free for all, por exemplo, nada impede que você inclua aquele plane chase, né, que são aquelas cartas que são aqueles planos, né, que você transplana de um para outro e são cards que têm efeitos globais, né? Enfim, isso você pode usar se você quiser, o plane chase num free for all, num ataca só para a esquerda, enfim, até no gigante de 2 cabeças. Tudo é muito flexível e é muito adaptável e vai muito do gosto de cada um. Já que o mesão é para ser uma coisa divertida, se tem alguma coisa que vai divertir todos vocês acham bacana, por que não incrementar, por que não colocar no formato ou na variante que vocês quiserem e se divertir ainda mais, certo? Ou vocês podem inventar alguma coisa também, tá? Isso não está fora de cogitação. Mas tá aí, essa é a nossa parte 4 do tutorial. Agora vocês já conhecem também um pouco mais de variantes do mesão. E fiquem espertos porque em breve a gente volta com a parte 5. E na parte 5 a gente vai falar, é uma parte que eu considero muito importante, que a gente vai falar sobre como você consegue montar um deck de Commander de uma forma eficiente. Seriam dicas para que você consiga pegar esse seu deck que você provavelmente já montou em casa com os vídeos tutoriais anteriores, e eu vou te dar algumas dicas de como
potencializar, como melhorar, como deixar esse deck mais eficiente e mais forte para você jogar um mesão com seus amigos, tá? Imperdível essa parte 5 e ela vem em breve. Até lá, amigos. Abraço.